Graça e paz, amados. Amém? Depois de uma apresentação dessa aí, né? Aleluia. Glória a Deus. Pedi um pouquinho de retorno aqui. Vocês estão empolgados para receber a palavra de Deus nessa noite? Tem uma palavra de Deus poderosa para a sua vida. Amém? Nós temos o costume de pegar a nossa Bíblia, e eu gosto muito quando isso acontece, e levantar a nossa Bíblia e dizer que esta é a palavra de Deus. Mas hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós vamos levantar a Bíblia e eu vou falar e vocês vão repetir. Pai, eu creio que esta é a tua palavra e a respeito da minha vida está escrito neste livro. E eu creio que tudo que está escrito neste livro, a meu respeito, vai acontecer. É desse jeito. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amados, hoje nós vamos falar sobre um reino inabalável. Aleluia! Eu quero que você fique empolgado com a palavra de Deus. Se vocês não se empolgarem, quando o pastor Vitor chegar, eu vou falar. Aleluia! Glória a Deus. Eu acredito que não precisa mais de apresentações. Eu sou Marquinhos, esposo da Eliette, todos já conhecem. Como o pastor Genilton falou, para os visitantes, sejam bem-vindos e voltem outras vezes, tá? Aleluia! Aleluia! Mas nós vamos falar sobre um reino inabalável. Hoje nós vivemos hoje em épocas diferentes, mas nós sabemos que antigamente existiam reinos, países que eram governados por reinos. Nós não temos muito conhecimento, nós não temos muito esclarecimento a respeito disso, é claro, porque nós vivemos em um país democrático, mas nós sabemos através da história que os reis, os países que eram governados por reis, esses países, eles passaram por momentos difíceis. Esses países tiveram, na verdade, as nações que eram governadas por reis, eles tiveram momentos de declínio, eles tiveram momentos de abalo, foram abalados, em alguns momentos foram enfraquecidos, em outros momentos foram atacados, foram invadidos. E dentro desse contexto de países, de nações que tiveram os seus reinos abalados, eu quero apresentar para vocês um reino que não pode ser abalado. Os reinos vão e vêm, mas existe um reino que é perpétuo, que dura para sempre, que é eterno. Existe um reino que o seu trono é eterno. Aleluia! Nós vamos falar deste reino hoje. Aleluia! Se puder me dar um pouquinho de retorno aqui, eu ainda não estou conseguindo me ouvir. Amados, eu queria que você ficasse muito atento a essa palavra, porque essa palavra é uma virada de chave para as nossas vidas, quando nós entendemos. É uma palavra que vira a chave de nossas vidas. A respeito desse reino que eu vou falar, é um reino que ele é eterno, é um reino que não pode ser abalado, é um reino que ele é firme, estável. E eu quero te dizer que você pode desfrutar desse reino. Por quê? Porque você já faz parte deste reino. Amém? Você já faz parte do reino inabalável. E você pode me perguntar como eu posso desfrutar deste reino. Como eu posso desfrutar deste reino inabalável? É sobre isso que nós vamos falar. Para a gente desfrutar, para eu e você, desfrutar dos benefícios deste reino inabalável, nós vamos precisar desenvolver a consciência.
eu queria que você pegasse essa palavra-chave, consciência. Nós vamos precisar desenvolver a consciência, ou a certeza, ou a plena convicção de que já estamos neste reino inabalável. Eu vou precisar que você guarde isso no seu coração, amém? Porque nós vamos falar sobre isso e eu quero te dar base para o que vamos falar. Não são teorias humanas, são fundamentos da própria palavra de Deus, que diz a meu respeito e a seu respeito sobre este reino inabalável. Amém? Eu gostaria que projetasse para a gente aí Colossenses capítulo 1, versículo 13. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Aleluia! Eu vou ler aqui onde está projetado. Diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aleluia! Ele quem? Não, Deus. Deus, nos libertou. Presta atenção nisso aqui, gente. Isso aqui é poderoso. Ou seja, vamos trocar. Deus nos libertou de quê? Do poder das trevas. Ou seja, já somos libertos. Ele nos libertou do poder das trevas. Ele nos libertou. Você precisa estar convicto de que você já é liberto do poder das trevas. Amém? Nós já fomos libertos do poder e do domínio de Satanás. Nós já fomos libertos das correntes, das amarras de Satanás. Quando o Senhor nos libertou, as correntes foram despedaçadas. Quando o Senhor nos libertou do cativeiro de Satanás, nós saímos daquela prisão. Quando o Senhor nos libertou das amarras, das algemas, nós fomos soltos. Ou seja, você é liberto. Você não é mais escravo de Satanás. Outrora, a Bíblia diz que nós éramos escravos das trevas. Nós vivíamos no reino das trevas. Mas hoje não. Nós fomos libertos das amarras, libertos da escravidão. Amado, deixa eu te falar. Se porventura ainda existir algo na sua vida, que você continua praticando, da época em que você ainda não era liberto, se você ainda tem práticas que desagradam a Deus, que entristece o Espírito Santo, eu quero te dizer uma coisa: você já foi liberto desta prática. Você já foi liberto desta prática. Porém, Satanás não quer que o cristão saiba disso. Porque enquanto o cristão não souber desta verdade, ele vai permanecer escravizado, praticando coisas que não agradam a Deus, praticando coisas que entristecem o Espírito Santo, porque ele não tem a consciência de que Satanás, de que o pecado não tem mais domínio sobre ele. E nós não vivemos mais debaixo do domínio de Satanás. Nós já fomos libertos. É a palavra que está dizendo. É a palavra de Deus. Ele nos libertou e nos transportou. Libertou e transportou. Transportou. Eu fui buscar o dicionário. O que significa essa palavra transportou? E eu encontrei alguns significados muito importantes. Transportou significa transpor, transferir, remover de um lugar para o outro, mudança de uma situação ou de lugar, remover do ofício. Agora pasme com essa: partir desta vida para outra, morrer. O que isso significa? Nos transportou,
morrer. Nós morremos para o mundo. Quando o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino de Jesus Cristo, nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Ou seja, a nossa vida não tem mais nada ligado às trevas. A nossa vida foi liberta. A nossa vida pertence ao reino de Jesus. Aleluia! Transportou. Aleluia! Nós podemos comparar essa palavra, transportou, a retirada de uma árvore, sabe? Digamos que você vai fazer uma mudança de um estado para o outro, e você tem uma árvore que você gosta muito no seu quintal. E você quer levar aquela árvore. Se você cortar essa árvore no caule, quando você chega lá, essa árvore vai estar morta. Verdade? Como que você precisa fazer para chegar com essa árvore lá e plantar ela de novo? Você vai ter que arrancar ela na raiz. Foi isso que Deus fez. Deus foi lá nas trevas, nos arrancou pela raiz, nos arrancou, tirando tudo que nos ligava ao mundo, que nos ligava ao domínio de Satanás, que nos ligava às trevas, e nos transportou, nos plantou no reino do seu Filho. Aleluia! Você crê nessa verdade? Você já está plantado no reino de Jesus Cristo. Não existe nada mais em você que pertença ao reino das trevas. Oh, aleluia! Aleluia! Eu estou empolgado com essa palavra, gente. Aleluia! Aleluia! Se você não der glória a Deus, eu vou falar para o pastor Vitor. Aleluia! Aleluia, Jesus. Existem dois reinos no mundo espiritual. O reino das trevas e o reino da luz. O reino das trevas nós já sabemos. Dor, desgraça, sofrimento, tristeza, pecado. Tudo de ruim. O reino da luz, nós também já sabemos. O poder de Deus opera o amor, a paz, a alegria, a bondade, a prosperidade, a cura, a salvação. Amém? Esses são os dois reinos. Por isso eu quero que você, nesta noite, saia daqui consciente, sabe? Saia daqui encharcado, com essa consciência, pleno no espírito, de que você faz parte de um novo reino, de que você não pertence mais ao reino das trevas. Eu preciso que isso fique na sua mente. Amém? Aleluia! Hebreus capítulo 12, versículo 28. Projeta para a gente, por favor. Olha o que diz Hebreus. Aleluia! Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Aleluia! Nós recebemos um reino inabalável. Inabalável. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Esse versículo, amados, está dizendo que nós já fomos estabelecidos no reino inabalável, no reino estruturado, que é o reino do Senhor Jesus Cristo. Quando nós temos a consciência de que nós já estamos estabelecidos em um reino novo, em um reino inabalável, a nossa consciência precisa mudar, a nossa mente precisa mudar, as nossas atitudes precisam mudar. Nós precisamos andar, nós precisamos pensar, nós precisamos falar conforme o padrão do novo mundo, do novo reino. É dessa forma que nós precisamos. E eu preciso muito que você saia daqui nesta noite com isso na mente. Porque isso vai mudar as nossas vidas. Isso vai mudar a consciência de que eu não pertenço mais ao reino das trevas, mas que eu pertenço ao reino de Deus. E que eu recebi um reino inabalável. Isso vai fazer toda a diferença na minha vida. Aleluia! Mas para isso eu preciso crer que essa palavra é verdadeira e está falando a meu respeito.
Se eu não crer, essa palavra não pode se tornar verdade na minha vida. Se você não crer, esta palavra não pode se tornar verdade na sua vida. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 2, diz assim: a pregação não teve resultado nenhum na vida dos que ouviram, porque não misturaram com a fé. Põe para a gente aqui, olha aqui. Portanto, também a nós foram anunciadas as boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação. Exatamente como aconteceu com eles, mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxeram proveito, porque não foram unidos por meio com a fé daqueles que ouviram. Ou seja, não foi misturado a palavra da pregação. A pessoa que ouviu não creu. A pessoa que ouviu essa palavra, ela não creu. E por isso ela não teve resultado na vida dela. Se você vier aqui todos os cultos, ouvir uma palavra, não crer, não receber, ela não vai ter resultado na sua vida. Não vai ter resultado na sua vida. Nós vamos precisar ouvir, agarrar, crer que é verdade, que fala a meu respeito, e isso vai acontecer. E vai ser desse jeito na minha vida. Amém? Olha o que Jesus disse. Em Marcos, capítulo 10, versículo 15, Jesus disse assim: em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quem não receber o reino de Jesus Cristo, o reino de Deus, de maneira nenhuma entrará nele. Quem não receber como uma criança. Porque Jesus, ele fala como uma criança, quem não receber. Nós, que somos pais, sabemos a confiança que a criança tem no pai. Se a criança ela tiver de 2 andares de altura, e você, pai, falar pula, a criança pula. Ela pula sem dúvida. Ela crê que o pai vai segurar, que ela vai cair nos braços do pai. Nós sabemos de relatos de acidentes de crianças que subiram em armário e pularam para voar, porque assistiu filme de super-herói. E ela acreditava dentro dela que ela podia fazer aquilo. Nós sabemos relatos de crianças que acreditaram que eram realmente e que viviam no conto de fada das princesas. Então Jesus, ele faz essa analogia com as crianças. Olha, aquele que não receber o reino de Deus, ou seja, crendo como uma criança, não poderá entrar nele. O que Jesus quis dizer, dizendo assim, não poderá de maneira nenhuma entrar nele? Não vai desfrutar dos benefícios que estão nesse reino. Aquele que não crê como uma criança, não poderá desfrutar dos benefícios que estão neste reino. Agora eu queria que projetasse na Almeida, Revista Atualizada, Lucas capítulo 17, versículo 20. Aleluia. No versículo 20 e o versículo 21, Jesus estava ali falando com os fariseus, tendo uma discussão com os fariseus. E os fariseus, um deles pergunta para Jesus, dizendo assim, você está falando do reino de Deus. Então diz para a gente quando vai vir esse reino e como vai vir esse reino. E Jesus diz para eles assim, o reino de Deus não virá com aparência externa, com aparência humana, com aparência visível. Não virá desse jeito. Projeta o versículo 21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, está lá, ou está aqui. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia! O reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de mim. Olha o que Jesus está falando.
Uau, isso aqui é poderoso. Isso aqui é poderoso. O reino de Deus não virá com aparência humana, nem aparência externa, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Aleluia! Oh, aleluia! E Jesus está falando de um reino inabalável. Um reino inabalável dentro de mim e dentro de você. Aleluia! Aleluia! Sabe o que carrega este reino do qual Jesus está falando? Romanos capítulo 14, versículo 17, diz assim: porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz, na alegria do Espírito Santo. Olha o que você carrega dentro de você. O reino de Deus consiste na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Isso quer dizer, está dentro de nós, está dentro de mim, está dentro de você. Jesus disse assim: eu irei para o meu Pai, mas pedirei ao meu Pai que vos envie o Consolador, e Ele ficará com vocês para sempre. Aleluia! Jesus disse também: a minha paz, vos deixo a minha paz vos dou. O reino de Jesus tem a paz, tem a alegria, tem o Espírito Santo. E Jesus disse assim: a minha paz, vos deixo a minha paz. E aí, vírgula, em seguida Jesus falou assim: a minha paz eu vos dou. Eu acho que Jesus pensou assim. Isso aqui não é heresia, tá, gente? Só um pensamento. Jesus deve ter pensado assim: a minha paz, vos deixo a minha paz. Aliás, não. Eu quero dar a minha paz para vocês. Eu vou dar a minha paz, porque depois que eu der a minha paz, é sua e pronto. Eu vos dou a minha paz, é sua e pronto. Ou seja, o reino estabelecido dentro de nós carrega paz, justiça, alegria, o Espírito Santo. Sabe o que está escrito lá em Coríntios, capítulo 4, versículo 20? Porque o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. O reino de Deus também carrega poder. O reino de Deus também carrega poder. Jesus Cristo falou lá em Lucas 10, 19, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e dano nenhum vos fará. Então quer dizer que eu carrego um reino dentro de mim, que tem paz, alegria, justiça, Espírito Santo, poder e autoridade. Aleluia! Nós precisamos ter essa consciência do reino que carregamos dentro de nós. Nós precisamos entender que já foi liberada autoridade sobre as nossas vidas, já foi liberado poder. Nós já podemos desfrutar deste novo reino. Aleluia! Aleluia! Eu preciso que você tenha convicção, plena convicção do reino que você está carregando dentro de você. Nós precisamos ter essa convicção. Aleluia! Projeta para a gente Salmos 103. Aleluia! Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Salmos 103, versículo 19. Pode ser na NAA, tá? Aliás, isso daí também é a mesma coisa. Olha o que está escrito. Olha o que está escrito. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu domínio e o seu reino domina sobre tudo. Alguns entenderam, outros não. Vamos lá, vamos de novo. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono. Uau, até aí ótimo, maravilha. E o seu reino domina sobre tudo. Aonde está o reino de Deus? Aonde está o reino de Deus? Diga assim: o reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de mim. Amados,
A palavra está recheada. A palavra de Deus está recheada de quem nós somos. Nós precisamos ter essa convicção de quem nós somos em Jesus Cristo. De quem nós somos em Jesus Cristo. Aleluia! Sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim: quando vocês curarem, digam assim: é chegado o reino de Deus. Quando vocês expulsarem demônios, é chegado o reino de Deus. Sabe por quê? Porque o reino está dentro. O reino de Deus está dentro. Aleluia! Aleluia! Para as donas de casa que gostam de fazer bolo, alguns donos de casa também fazem bolo. A gente sabe que quando a dona de casa ali vai fazer o bolo, que ela mistura os ingredientes, não tem como separar mais os ingredientes. O bolo, aqueles ingredientes viraram um bolo e pronto. Não tem como você tirar mais um ingrediente. Não tem como você separar a farinha de trigo do ovo. Não tem mais como, não tem jeito. Ei, deixa eu te falar. Esse reino foi inserido dentro de você. Não tem como separar nada. Para onde você for, você vai levar dentro de você a paz, a justiça, a alegria, o Espírito Santo, a autoridade, o poder. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Oh, aleluia! Aleluia! Para onde nós formos, não importa o lugar, para onde eu for, este reino que está aqui dentro, ele vai comigo. Ele vai comigo. Lembra que Pedro ia passando e as pessoas iam sendo curadas? A Bíblia diz que Pedro passava e a sombra de Pedro curava as pessoas. Sabe o que quer dizer a sombra, amados? A sombra não quer dizer literalmente a sombra. Não quer dizer literalmente a sombra que nos acompanha, projetada pela luz. A sombra que a Bíblia diz, ele quer dizer assim, ao alcance de uma projeção de uma sombra, onde ele passava, a unção, o reino que estava dentro dele, ia levando, ia curando, ia libertando. É o reino. O reino nós precisamos ter consciência, plena convicção de que nós carregamos um reino dentro de nós. Nós precisamos ter essa convicção, amados. Sabe por quê? Porque aonde eu chegar, haverá rompimento. Porque o reino chegou. Aonde eu chegar, haverá avanço. Aonde eu chegar, foi estabelecido o reino de Deus. Haverá crescimento. Onde as coisas não estavam dando certo, vai começar a dar certo. Aleluia! Vocês já viram as pessoas falarem assim, não estava dando certo, bastou fulano chegar, resolveu tudo. O reino. Essa casa estava uma confusão, fulano chegou uma paz. O reino. Não tem como você separar isso, amado, não tem. Alegria, no reino, a alegria, a paz, no reino, o reino que você carrega. Se você chegar em um ambiente, tiver tristeza, você precisa ter essa convicção, o reino que eu carrego dentro de mim, carrega alegria, vai acontecer alegria. Aonde você chegar, está tendo morte, vai ter vida, aleluia, aleluia. Chegou em um ambiente de enfermos. Amados, deixa eu falar para vocês. Não me lembro, mas foi na pandemia. A minha filha, a gente estava na casa da minha sogra. A minha filha era 7 horas da noite, mais ou menos, ou 8, não me lembro. Ela teve uma febre. Teve uma febre do nada. E aí a gente foi para o hospital. Quando nós chegamos no hospital com ela, tinha tanta criança com aqueles sintomas, muita febre, dor, vômito. E naquela hora que nós chegamos ali, tinha mais de 120 crianças. Era muita criança. E eu comecei a andar dentro daquele hospital. Eu esqueci da minha filha. Eu comecei a andar, falei, eu não aceito isso.
E eu entendi, o Espírito me trouxe aqui porque eu preciso fazer algo. E eu comecei a andar lá dentro. Falei, o reino está comigo. Onde eu passar, saúde vai acontecer. E eu comecei a andar e declarar, e orar dentro daquele hospital. Quando foi 9h30, não tinha uma criança mais lá dentro daquele hospital. Ou você entende que você carrega o reino, ou nada vai acontecer. E quando a minha filha foi ser atendida, a doutora falou, ela não tem nada. O reino, onde você chegar, o reino vai chegar junto contigo. E uma enfermeira olhou para mim e falou assim, eu não sei o que aconteceu, não parava de chegar criança e de repente, as que estavam aqui ficaram boas, foram embora e não chegou mais nenhuma. Ei, queridos, crianças que estavam no colo chorando, e eu simplesmente acariciei elas. E no espírito a mãe entendeu e a mãe falou comigo, eu sei o que você está fazendo. E ela foi para casa. O reino que nós carregamos, sabe? Aonde você chegar, tem enfermo, vai saltar saúde de dentro de você. Ei, porque foi Jesus que falou, a palavra de Jesus é uma garantia. Onde você impor as mãos, será curado. Ei, terça-feira eu estava muito ruim, eu tinha uma reunião na quarta-feira com o pastor Vitor. E eu estava muito ruim, de cama. De cama, os ossos parecia que estavam quebrando. Febre, dor de garganta, uma coriza insuportável. Passei o dia trabalhando em home office, mas ali muito ruim. E eu tinha reunião na quarta, eu falei assim, eu não vou expor o pastor. Eu vou ligar para a Cananda e vou pedir para a Cananda reprogramar uma reunião que já tinha sido reprogramada 3 vezes. E quando eu falei isso comigo, eu estava deitado na cama, ouvindo uma ministração, o Espírito Santo falou assim comigo, você tem um reino e você vai cancelar uma reunião? Amados, eu não falei nada, eu só coloquei a mão na minha cabeça, falei, eu tenho um reino. Quando eu coloquei a mão, saiu tudo. Saiu tudo. A coriza, a dor, tudo. Tudo. E eu levantei da cama na hora. O reino. Sabe, quando o pastor estava falando a respeito de Silvano, que veio dar a notícia, o pastor meio que... E eles vieram dar a notícia, pastor, eu vou fazer uma cirurgia. Pastor, consciência do reino. Consciência do reino. Ei, nós não somos governados por este governo. Quando nós entendemos que nós somos governados por um reino inabalável, por um reino firme, estruturado, por um reino governado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Onde eu chegar, vai acontecer algo diferente. Amados, vocês, cada um de vocês aqui, pode chegar onde vocês forem e estabelecer o reino de Deus. Onde vocês pisarem, pisa amanhã no seu trabalho e fala, aqui eu estabeleço o reino de Deus. Chegue na sua casa hoje, eu estabeleço o reino de Deus. Não importa se o seu esposo, sua esposa não vem para a igreja, seus filhos, sua parentela, estabeleça o reino de Deus naquele lugar. Estabeleça o reino de Deus naquele lugar. Sabe, um dia eu cheguei para fazer um serviço, eu trabalhava com pinturas. E eu cheguei em uma casa, eu quero que os irmãos entendam, eu não estou falando de religião nenhuma, por favor, me entendam. E essa mulher, ela era muito devota. E o esposo dela, se ele ouvisse falar de cristão, ele cuspia no chão. Para vocês terem noção. E eu fui para dentro desta casa. Quando eu cheguei no quintal dessa casa, tinha um santuário, assim. Quando eu entrei, eu bati de frente. Eu olhei para ele e falei assim, declara sua falência aqui. É chegado o reino de Deus nesse lugar. E fui trabalhar. Trabalhei 2 meses naquele lugar. 2 meses. 2 meses. Não tinha um santo mais ali dentro. 2 meses. O reino de Deus foi estabelecido naquele lugar. O reino que nós carregamos. Ei, a gente tem que parar disso. Ah, não, porque... Não, o reino está em você. Quem carrega o poder e a autoridade é você. Quem carrega o poder e a autoridade é você.
Ei, pode estabelecer o reino que ele vai se manifestar naquele lugar. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. E esse homem que não suportava ouvir falar de cristão, ele dormia de tarde, ele acordava desesperado porque tinha um sonho, e ele corria e falava assim: vem cá, não fala para minha esposa que eu te procurei, por favor, mas eu quero que você faz lá aquela reza por mim. Faz aquela reza. Eu falo: rezo sim, agora, vamos lá. E eu rezava por ele. E a mulher dele falava assim: você é cristão? Eu falei: sou. Mas eu queria te convidar para assistir uma missa comigo, aqui das 6 horas. Eu falei: eu assisto, vamos lá. E o padre que estava pregando, o padre Davi, o padre estava falando do dia de Pentecoste, do Espírito Santo, e eu estava quase pulando na sala dela. E eu estava assim, sabe, o Espírito Santo borbulhando dentro de mim. E eu feliz. E ela falou: nossa, como você ficou alegre. Eu falei: gostei muito. Gostei muito. E aí no outro dia, quando eu cheguei, Deus me deu uma palavra para ela. Quando eu cheguei, ela estava triste. E eu falei assim: olha, eu tenho uma palavra de Deus para a senhora. E ela falou: fala, meu filho. E eu fui falando, e as lágrimas foram correndo. E ela falou assim: por que eu não te conheci antes? Eu falei: não é eu. Não é eu, é o reino. É o reino que a senhora deveria conhecer antes. Passou-se o tempo, essa mulher sempre me ligava. E ela é nordestina. E ela falava assim: Marquinhos, que mal eu lhe fiz? E eu falava assim: a senhora não me fez mal nenhum. Você não vem mais na minha casa, não vem mais ler uma palavra comigo, não vem mais orar comigo. E era porque eu tinha ido trabalhar nessa área de petróleo e tal, e aí eu não voltei mais, não estava tendo mais esse tempo que eu tinha antes. Mas o reino foi estabelecido naquele lugar. E dias que eu fui fazer visita na casa dela, ela ainda tinha uma imagem na sala, ela tirava a imagem quando eu ia na casa dela. O reino. Gente, eu não estou falando de imagem, por favor, eu não estou falando de nada disso. Eu quero que vocês entendam do que eu estou falando aqui. Eu estou falando do reino. Do reino, eu estou falando do reino que nós carregamos dentro de nós, do reino que nós carregamos dentro de nós. Ei, isso é muito poderoso. Por isso que eu falei para vocês, tenham essa consciência, saia daqui nesta noite convictos, com a plena convicção, com a certeza de que vocês carregam um reino dentro de vocês, um reino que tem paz, justiça, alegria, prosperidade, poder, autoridade. Sabe, quando a tristeza bater na sua porta, a alegria vai se manifestar, porque o reino tem alegria. Quando o problema bater na sua porta, eu tenho a solução, eu carrego um reino inabalável. Eu carrego um reino inabalável. Eu quero que vocês entendam isso. Não deixe mais condenação de Satanás sobre a vida de vocês. Não deixe mais. Se ainda existe algo na sua vida que você entende que desagrada ao Senhor, e Satanás tem te acusado por causa disso, hoje você entendeu, nós fomos libertos e transportados do reino das trevas para o reino de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Coloque-se de pé, vamos adorar. Oh, aleluia! Quando o problema bater na sua porta, eu tenho a solução, eu carrego um reino inabalável. Eu carrego um reino inabalável. Eu quero que vocês entendam isso. Não deixe mais condenação de Satanás sobre a vida de vocês. Não deixe mais. Se ainda existe algo na sua vida que você entende que desagrada ao Senhor, e Satanás tem te acusado por causa disso, hoje você entendeu, nós fomos libertos e transportados do reino das trevas para o reino de Deus. Aleluia!
Oh, aleluia! Coloque-se de pé. Vamos adorar. Oh, aleluia!